Segunda parte do Evangelho de Tomé. Apresentação. Logia 19, Doutrina Espiritualista Ecumênica Universal. Segunda parte. Primeira verdade universal. Não existe o ser humano. Eu sou um espírito. Se o ser humano reconhece que existia antes de ser, é necessário que ele entenda-se como espírito. O espírito é gerado por Deus, por isso é seu filho. Se formos buscar a definição do espírito nas transmissões dos enviados de Deus, encontraremos em Allan Kardec, no seu Livro dos Espíritos, a informação de que o espírito é o princípio inteligente do universo. Apesar desta definição clara, mais adiante a espiritualidade afirma no mesmo livro sobre a forma do espírito. 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Fica então o aviso. Não podemos reconhecer o espírito por sua forma, pois ainda não a entendemos. Portanto, se queremos saber quem somos nós, os espíritos que habitam uma carne, temos que procurar a nossa ação e não a nossa forma. Por princípio inteligente do universo, podemos entender a própria inteligência, da forma como a conhecemos. Por isto, se queremos nos procurar nas ações que praticamos, temos que entender que somos a inteligência que habita o corpo. Esta parte do ser humano que até hoje a ciência não conseguiu entender e nem mostrar fisicamente é o que somos nós, mais nada. O resto é acessório para a vida carnal. Não temos braços, pernas, coração e pulmão, pois a inteligência não precisa disso para sobreviver, mas sim o corpo. Estas partes apenas servem para fazer o corpo funcionar e conviver com o mundo em que habitamos. Por isso Kardec comentou no Livro dos Espíritos, depois da resposta da espiritualidade, à pergunta 88. Representam-se originariamente os gênios com uma flama ou estrela sobre a fonte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na na altura da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Devemos lembrar que, se hoje pouco conhecemos da inteligência, por volta de 1880, quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, a psicologia, ciência que estuda a inteligência, ainda engatinhava, e por isso o codificador não pôde traçar informações mais precisas. Hoje podemos conhecer a inteligência como a capacidade de receber informações e sentimentos, analisar, tomar decisões e comandar a prática dos atos. A visão ser humano aconteceu por dois motivos. O primeiro é físico. O homem desconhecia esta informação e, ao contemplar a sua imagem, o que via era apenas o corpo físico. Nem os órgãos internos ele conhecia. E por isso nasceu nele o sentimento de que ele era tudo. Este sentimento foi sendo passado pelas gerações, apagando a memória espiritual. Para reconhecer-se como corpo e sabendo que este termina com a morte, foi preciso o homem criar outra coisa diferente para depois que morresse. Surgiu o espírito ou alma. Desta forma, o ser humano formou a imagem que ele sempre foi o ser humano, pois nasceu assim, mas que ao morrer se transformaria em alma ou espírito, um outro ser. O segundo motivo tem mais a ver com a missão do espírito na carne. Segundo a Bíblia Sagrada, o homem foi expulso do paraíso, veio habitar o planeta Terra por um motivo: o fato de Adão e Eva ter comido o fruto da árvore proibida. Entretanto, isto é um simbolismo como tudo que vem escrito sobre as informações para o espírito. Como vimos neste texto, a árvore representa a fonte do saber, do conhecimento, e o fruto, o ensinamento. O espírito foi expulso
do mundo espiritual e teve que habitar uma carne porque quis possuir o conhecimento, quis ser Deus, e não lhe era permitido a árvore proibida. Nesse texto, a primeira árvore e seus frutos representam os ensinamentos que, quando ingeridos, nos dirão que os habitantes do planeta Terra são as inteligências que se encontram dentro de corpos físicos. Este conhecimento leva o espírito a alterar sua visão do universo para as verdades espirituais, pois não mais deve se reconhecer como ser humano, mas sim como espírito que é. Segunda verdade universal: o planeta Terra é um mundo espiritual. Assim como o espírito criou a figura ser humano para se autodesignar enquanto estivesse na carne, ele também criou um local para essa figura viver, o mundo material. Por não se reconhecer como espírito, mas sim como ser humano, foi preciso que ele criasse outros lugares para viver quando se transformasse em espírito, o mundo espiritual. Estes dois locais precisavam, dentro da concepção humana, ocupar espaços distintos. Por isso inventou o céu, a terra e o inferno. Entretanto, tudo isso foi criação do ser humano para explicar o que não entendia, pois não se via como espírito. Na verdade, existe apenas um universo, onde habitam todos os espíritos. A divisão só existe para aqueles que não conseguiram compreender as outras coisas. Se não existisse mais ser humano, não haveria mais necessidade de separar o universo em locais. Por isso, o ensinamento da segunda árvore nos diz que tudo no universo é um mundo espiritual. O que diferencia as coisas não é o espaço físico, mas sim a densidade da matéria que o espírito ocupa ou convive. Quanto mais o espírito avança dentro do conhecimento e da prática das leis de Deus, mais ele se desmagnetiza, podendo então habitar matérias menos densas, as quais não podem ser percebidas por aqueles que se encontram ainda em matérias mais densas. Por esse motivo, o espírito que habita a matéria mais densa do universo, o corpo físico, não consegue ver os outros irmãos que estão dentro de matérias menos densas. Entretanto, eles estão ao seu lado, no mesmo local físico. E não apenas um, mas diversos. São diversas as densidades de matéria que prendem os espíritos que habitam o planeta Terra, de acordo com os diversos graus de conhecimento e prática das leis de Deus. Com isto, podemos reescrever uma lei conhecida no planeta. Dois corpos da mesma densidade não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. A separação do universo em mundos diferenciados também contribuiu para a prova que o espírito vem fazer na carne. Ao se sentir isolado do mundo de Deus, o ser humano achou necessário criar um administrador para este mundo e elegeu a si mesmo como tal. Cada um dos seres humanos imagina-se como dono do mundo, de todas as coisas materiais ou não do planeta. O espírito tem que saber que neste mundo só existe um dono, Deus. Quando deseja administrar as coisas do planeta, o espírito que se vê como ser humano quer obter o poder para ser um Deus. Esta é uma das batalhas que o espírito tem que vencer para poder entrar na plenitude do gozo da vida espiritual, mesmo na carne. Este novo ensinamento transforma o mundo. De professor, o espírito passa a aluno, de rei a vassalo e de comandante a comandado. Conhecendo esta verdade universal que traz o fruto da segunda árvore, o espírito pode então buscar mais facilmente a reforma íntima que lhe fará voltar a sentir-se como o espírito que era antes de existir. Agora, um breve comentário da segunda parte. O sentido humano de vida cria para si uma realidade na qual o ser se distancia da realidade universal
e se vincula à ilusão individualista, representando para si um mundo no qual se vê como protagonista, independente e dono de sua existência. Isolado dos irmãos de outras densidades e preso às criações da carne, vive a realidade acreditando que possui um sexo, uma cor, um gênero, um porte físico, uma profissão, um papel na família, uma nacionalidade, uma religião e uma faixa etária. Quando vivenciamos a vida a partir do eu nasci, cria-se com isso uma vida humana com valores essencialmente humanos. Ao meditarmos acerca de tais valores, começa-se a surgir uma nova forma de se relacionar com o mundo e consigo mesmo. Para que nasci? Qual o propósito de todo o investimento do universo para que eu tenha um nome, uma identidade e um conjunto de crenças? Qual o sentido disso tudo? Será que o universo proporciona tal experiência para que tenhamos uma vida humana superficial? Claro que não. Tudo isso ocorre para que o ser aceite o convite que a própria vida proporciona a cada momento, a mergulharmos na profundidade da existência universal e da relação espiritual com a realidade que se apresenta. As duas verdades universais, eu sou um espírito e aqui é o mundo espiritual, nos convidam a meditarmos sobre a nossa verdadeira origem. Sou um ser humano brincando de ser espírito ou sou um espírito em uma breve aventura humana buscando abdicar do que me impede de mergulhar nessa aventura?